só queria avisar antes de qualquer coisa que eu vou começar a minha apresentação fazendo uma pergunta para vocês. Então, vocês podem gritar a resposta que vocês pensarem. Bom, eu vou falar sobre energia nuclear, o porquê que ela é uma energia verde e o que é necessariamente uma energia verde, né? Que eu acho que muita gente... É um termo novo, já existe há muito tempo, mas é um termo novo para a grande maioria das pessoas. Então, vamos lá. Bom, eu queria perguntar para vocês qual é a primeira palavra que vocês pensam quando vem à cabeça nuclear. Alguém pode responder? Usina? Mais alguma? Não? Tá bom. Bom, eu fui professora de um projeto da Cidade de Deus, junto com a Rosatom, que é uma empresa mundial, né, internacional de energia nuclear. E a maioria das respostas, quando eu comecei o curso, tinham pessoas de todas as idades, ia de 12 a 43 anos. Então, foi um público bem misto. E a maioria começou colocando bomba, o que não me surpreende, porque eu escuto isso direto. Radiação, Fukushima, Chernobyl. Então, relacionados aos acidentes e às guerras, foi o que mais apareceu. E não é uma surpresa, porque quem é da área nuclear, ou quem sabe um pouco sobre a área nuclear, sabe que a gente tem um grande problema de aceitação pública, e isso não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. Então, a gente trabalha sempre para tentar, e é por isso que hoje eu estou aqui, para tentar desmistificar isso um pouquinho para vocês, e para falar sobre a nossa energia nuclear. Bom, isso aqui era para passar, mas teve que sair em PDF, então eu vou falar o que está aqui por baixo. Bom, ali a gente tem a notícia de que a Organização das Nações Unidas declara a energia nuclear como uma energia verde. Aqui depois, meses depois, a Finlândia decide, a Finlândia que era contra o uso de energia nuclear, se decide a favor. Então, o Programa de Sustentabilidade da Finlândia se decide a favor da energia nuclear. E, pouco tempo depois também, a França e mais novos países da União Europeia começam a pressionar a União Europeia para considerar, então, né, dar o rótulo de energia verde para a energia nuclear. Bom, mas o que é uma energia verde? O que é necessário para uma energia, né, ser considerada uma energia verde? Primeiro, a energia tem que ser necessariamente com zero emissões de carbono, gases de efeito estufa, enfim. A segunda é energia sustentável. Aí temos a energia que respeita ao máximo a biodiversidade e depois a energia que respeita ao máximo o ser humano. E sim, a energia nuclear se enquadra nessas quatro e vocês vão começar a entender o porquê ao, né, demandar dessa palestra. Bom, vamos falar então dos Objetivos de Desenvolvimento e Sustentabilidade da ONU. Aqui eu fiz umas marcações de alguns que eu não vou entrar a fundo, porque não necessariamente se relacionam à energia nuclear em si, mas sim às ciências e tecnologias nucleares. Então, eu vou dar uma passadinha rápida no que as ciências e tecnologias nucleares podem auxiliar nesses que estão pontuados. Primeiro, fome zero. Eu não sei se muitos sabem, mas existe uma técnica chamada irradiação de alimentos, que é usada como se fosse... usada em contraposta do uso de agrotóxicos. O que é irradiação de alimento? A gente irradia o alimento, né, e ele tem uma durabilidade muito maior do que a dos agrotóxicos e não é prejudicial à saúde. E muitos países da União Europeia, Estados Unidos, inclusive, têm alguns produtos que eles só aceitam se forem irradiados, se não tiverem sido utilizados agrotóxicos. E a gente tem um problema também muito grande, que é a maioria dos alimentos vai a navio. O tempo é muito grande para chegar até determinados países. Então, a técnica de irradiação de alimentos é mais segura que a de agrotóxicos. Bom, agora passando para... e também tem o processo de controle de pragas também junto à irradiação de alimentos. Bom, a terceira é boa saúde e bem-estar. Todo mundo sabe que, né, a nuclear tem técnicas de imagem, como raio-x, também atua no tratamento de câncer, então não é nenhuma novidade. Mas eu queria deixar claro aqui que sim, as ciências e tecnologias nucleares podem auxiliar nisso. O oitavo, emprego digno e crescimento econômico. Todo mundo sabe que um problema de segurança na área nuclear é algo muito forte,
né, as pessoas têm muito essa pressão sobre a área nuclear, então a área nuclear acaba gerando muitos empregos que outros tipos de energia não gerariam. Então, a gente tem um crescimento econômico também, porque eu vou mostrar depois uma tabela, mas a maioria dos países que utilizam energia nuclear, eles são países desenvolvidos, né, de primeiro mundo, digamos assim. E a nona é indústria, inovação e infraestrutura. As ciências e tecnologias nucleares, elas são seculares. Tem pouco mais de um século que, né, se foi descoberto, enfim, a descoberta do raio-x. Então, que foi a primeira coisa que motivou, deu esse boom para a nuclear. Então, a gente tem inovações muito rápidas, digamos assim. Por exemplo, agora a gente está, né, trabalhando com a questão da fusão nuclear, que muitos já têm escutado. O 11º, que não está dando para ler aqui direito, mas é sobre cidades e sustentabilidade, né? Então, a gente tem, sim, essa questão de sustentabilidade com a área nuclear. Vocês vão entender um pouco depois. E é um dos critérios para ser energia verde. Então, necessariamente, já está enquadrado aqui. O 12º, que é consumo e produção responsáveis. Então, um consumo de energia, uma produção de energia responsável. E aqui o 17º, que é parcerias em prol das metas. Todo mundo sabe que muitos países, né, têm essas parcerias para evitar o uso de armas nucleares ou para algumas fontes de combustível e por aí vai. Bom, vamos lá. Bom, o primeiro que eu quis destacar aqui foi a erradicação da pobreza. E aí eu já fiz uma ligação com a redução das desigualdades. Aqui a gente tem uma tabela de países por consumo de energia. Então, quilowatt habitante por ano. Aqui a gente vê Canadá, Suécia, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, França, Alemanha, Rússia, Espanha, por aí vai. Todos esses países são países que são considerados países desenvolvidos, países de primeiro mundo, né, como eu tinha usado o termo já. Então, a gente sabe que as desigualdades são reduzidas e a gente não tem tanta pobreza como a gente vê em países, né, subdesenvolvidos. Então, aqui já fica claro que o consumo de energia, ele é, sim, um dos principais pontos no desafio à pobreza e à redução das desigualdades. E a energia nuclear, ela é uma das energias que mais produz num espaço menor, com condições reduzidas, e que o seu preço ele vai se degradando, né, porque o preço de inicialização do processo de uma construção de uma usina ele é muito gasto, mas esse valor ele vai se difundindo a partir dos anos de uso da usina. Bom, passando aqui. Agora o sexto, que é a água limpa e o saneamento. O saneamento eu não vou entrar tanto em detalhe, mas eu queria falar da água limpa. Que a gente sabe que no planeta é muito discutido que um dia a gente vai ter escassez de água. Só que o que vem sendo levantado agora, principalmente nesses últimos 3 anos, é a questão de um novo agravante, né? Que é a utilização de hidrogênio como uma fonte de energia. Só que a gente sabe, né, muitos sabem, que o hidrogênio ele não é encontrado sozinho na natureza, porque ele não é estável, então ele é encontrado ligado a outros elementos químicos. O que acontece, então? É retirado hidrogênio por um processo a partir de água. A gente está perdendo muita água potável por causa disso. E como que a gente vai fazer para reverter? Porque está gravando muito. E uma das soluções é a dessalinização da água, que pode ser um processo reverso de uma usina nuclear, ou pode ser também feita por algumas espécies de navios que estão sendo feitos agora à base de energia nuclear, que fazem esse controle da água em determinados locais. Essa dessalinização. Bom, passando aqui, o sétimo é energia acessível e limpa. Sim, a energia nuclear é uma energia limpa. Acredito que muitos daqui saibam, mas tem gente que sempre me questiona. Então, sim, ela é uma energia limpa. O que é considerado uma energia limpa é não emitir gases do efeito estufa e carbono e por aí vai, como foi uma das condições de ser uma energia verde. E ela é, sim, acessível à grande maioria dos países. Bom, agora fazendo uma conexão, eu não foquei muito lá, porque eu quero fazer uma conexão já com o 13º,
que é o combate às alterações climáticas. Bom, todo mundo aqui já ouviu falar do termo Net Zero Carbon? Todo mundo? Beleza. Então, a gente está tendo, principalmente agora na COP27, que eu vou citar até depois, a gente está tendo muito essa discussão de como conseguir fazer esse combate, como reduzir a 2 graus o aumento da nossa temperatura, ou a menos, se possível. E a nuclear é uma das principais, porque ela não depende de fatores externos, então a gente consegue ter uma regularidade nisso. Bom, agora eu vou trazer esse assunto depois do Net Zero Carbon, e aí a gente discute mais um pouquinho. Eu vou passar aqui. Bom, aqui a gente tem um gráfico do Brasil, de quanto a nossa... É um gráfico de 2021, de quanto a nossa matriz energética é produzida a partir de cada tipo de energia. A gente tem dominando a hidrelétrica, que não é uma novidade, com 65,2%. As térmicas seriam termoelétricas, no caso, carvão, óleo, gás e biomassa, com 22,2%. Eólica, com 8,8%. Nuclear, com 2,2%. E solar, com 1,7%. Mas por que eu trouxe esse gráfico? Agora vamos falar de números. Vamos sair de porcentagem e vamos falar um pouquinho de números. Foquem no 65,2% e no 2,2%. Bom, a gente tem... Aqui são as usinas hidrelétricas de grande porte, que são 219 no Brasil. A gente tem pequenas centrais hidrelétricas, 425. E quantas centrais geradoras elétricas o Brasil possui? 739. Então, a gente vê um grande número de fontes de energia hidrelétrica no Brasil. Vemos uma quantidade estrondosa de fotovoltaicas, que são 4.357, e 828 parques eólicos. Mas e quantas usinas nucleares a gente tem no Brasil que correspondem a 2,2%? Alguém sabe quantas são? 2, exatamente 2. Então, a gente consegue, com 2 usinas nucleares, corresponder a 2,2%. O que a gente conseguiria com 2 usinas hidrelétricas? Então, fica a pergunta para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho de notícias, então, e da guerra, Rússia-Ucrânia. Vamos começar por aí. A guerra da Rússia e Ucrânia deixou na Europa um problema muito grande, porque os países da União Europeia se declararam contra a guerra e todo mundo sabe que o gás natural europeu vem praticamente todo da Rússia. Então, eles não puderam mais fazer esse acordo de compra. E como que a energia ia ser produzida? Acabou ficando um pouquinho em cima da França, que hoje a França, cerca de 75% da energia francesa é produzida por energia nuclear. Então, a gente tem um grande problema. A França declara que ela não vai conseguir mais sustentar isso, e apesar de Macron ter anunciado que vão construir várias outras usinas, mas ela não vai mais conseguir, e principalmente no inverno. Tem uma piadinha que é sempre usada, que o maior inimigo da Europa, ou da Alemanha, digamos assim, é sempre o general inverno. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Então, a gente tem notícias falando que o futuro verde da Europa é frio e escuro. Futuro verde, que a matéria cita, são energias como eólica, solar. A Alemanha não tem tanta energia hidrelétrica, porque não tem rios tão potentes, mas eles citam eólica e solar, porque a Alemanha não considera, ela foi contra, inclusive, a União Europeia aceitar a energia nuclear como uma energia verde. A gente tem também, nesse mesmo patamar, aqui a Alemanha recuando a agenda dela e dizendo que em 2022 não vai ser mais fechadas as 4 usinas que ainda tinham para fechar, que o prazo era 2022 e eles estavam árduos ano passado, falando que sim, fechariam até 2022 e pararam isso. Bom, então, a gente sabe que essa tomada de decisão da União Europeia, por a nuclear ser uma energia verde, foi meio que uma decisão forçada. Mas era uma decisão que já deveria acontecer, porque grande parte dos países são a favor.
Não é é a maioria, mas não é a totalidade, né? Bom, passando aqui, então, a gente tem a COP27, em que o representante dos Estados Unidos, o John Kerry, ele diz: nós simplesmente não atingiremos a meta de uma economia net zero até 2050 sem a energia nuclear. Então, a gente está tendo agora na COP27, que era um medo muito grande entre o pessoal que é da área nuclear, de a gente não ter um apoio forte, até porque a COP26 não foi tão apoiadora assim quanto a COP27 está sendo. Então, a gente está tendo aí cada vez mais apoio, e não só, né, dos Estados Unidos, mas é que essa frase foi muito impactante, então eu decidi trazer. Agora vou passar aqui. Eu queria deixar essa frase para vocês, que nada é perfeito, nenhuma fonte de energia é completamente positiva ao meio ambiente. É preciso procurar soluções balanceadas que minimizem o impacto negativo no ambiente e toda a humanidade, que foi uma frase da ex-ministra da Noruega, e foi ela que criou o termo sustentabilidade. Bom, eu queria, né, discutir um pouco sobre essa frase, que ela diz para mim sobre o fato da energia nuclear ela não ser considerada, né, por muitos uma energia limpa, apesar de ela ser, e não ter um apoio tão grande mundial para a energia nuclear ser uma energia verde. E até no Brasil, a gente não tem muito apoio para a criação de novas centrais nucleares, né, até porque agora a gente teve a retomada de Angra 3, mas a retomada de Angra 3 ela foi também pressionada por questões como essas que estão surgindo, né, de a nuclear ter sido, sim, considerada uma energia verde mundialmente, pelas principais nações. Então, a gente sabe que a energia nuclear ela não depende de fatores externos. O que isso me diz? Isso me diz que ela pode funcionar 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses por ano. Então, ela não precisa necessariamente parar. Ela só para a troca de combustível. Ah, mas então, na troca de combustível, a gente vai ficar sem energia. Não, porque a gente teria outras fontes de energia limpa para suprir nesse período. Então, são feitos estudos, né, nos países que utilizam muito da energia nuclear, são feitos estudos para saber em que época do ano, em que momento a gente vai ter essa parada nas centrais nucleares. Então, isso é muito importante. É importante salientar que, por exemplo, usinas eólicas do Nordeste tiveram uma queda não prevista de 1 mega, porque teve uma redução nos ventos há 2 semanas atrás. Então, como que a gente faz para equilibrar isso? De onde que vai sair essa energia se foi não prevista? A gente não consegue ter um controle. Então, com a energia nuclear sendo uma energia limpa, né, atuando, ajudando na conquista do net zero, a gente conseguiria ter uma maior flexibilidade, digamos assim, uma maior estabilidade também na nossa produção energética brasileira e mundial. E as outras, claro, atuariam como complementares a uma matriz nuclear. Bom, agora eu deixo aqui um convite para vocês, que no dia 2 de dezembro vai estar acontecendo o Dia Mundial da Energia Nuclear, o World Nuclear Energy Day, e eu sou uma das responsáveis pela organização do evento no Brasil, e a gente vai ter transmissão online a partir das 8h30 da manhã, vai ser de 8h30 a 1h30, cerca disso. Se alguém for do Rio e quiser participar presencialmente, o evento vai acontecer no auditório do CREA Rio de Janeiro, e essa é uma realização Engenharia Nuclear UFRJ, a qual eu faço parte, e CREA Rio de Janeiro. E vocês podem se inscrever através do Simpla. É só pesquisar o World Nuclear Energy Day. É super simples e vocês vão achar lá. E aí tem inscrição tanto online quanto inscrição presencial. E muito obrigada. Eu deixo aberto então para perguntas. Aqui estão os meus contatos. Vou sair aqui para se alguém quiser, né, anotar ou tiver alguma pergunta. Agora eu vou abrir para perguntas. Ainda temos 5 minutos, então queria que dê para fazer umas 2 ou 3 perguntas. Alguma pergunta? Só um minutinho que ela está levando o microfone. Dá para ouvir? Dá sim. Eu tinha
duas perguntas aí referente. Eu queria primeiro falar da viabilidade da energia nuclear aqui no Brasil, porque ultimamente a gente só tem essas duas. Angra 3 aí voltou agora recentemente, né, que nem você comentou. Mas por um tempo ela foi muito mal vista, chegou a ser até pejorativamente chamada de usina vagalume, porque não estava gerando tanta energia quanto se esperava, mas mais por conta da gestão do poder público do que, de fato, por causa da fábrica. Inclusive, eu tive a oportunidade de visitar a Angra 3. Foi um tempo atrás na faculdade. Bem legal lá conhecer a instalação. Mas será que no Brasil tem essa viabilidade de investir na energia nuclear, sendo que é a hidrelétrica que domina aqui na geração de energia? E a outra pergunta que eu tinha é referente do fato dela ser uma energia limpa, mas ela não está livre de problemas para o meio ambiente, né? Pelo menos quando eu fui lá em Angra 3, eles comentaram que para resfriar as caldeiras, os equipamentos que tinham lá, eles usavam uma espécie de serpentina, não lembro agora muito bem, mas que passava água do mar lá. E sim. A água, depois ela ficava numa temperatura mais alta, que eles acabavam tendo que devolver a água para o mar. E isso aí afetava muito a vida marinha local. Isso daí era um dos problemas que tinha, se não me engano. Mas eu queria saber se isso aí, comparativamente com uma hidrelétrica, é pequeno, né? Não só isso, também os resíduos que geram na produção do urânio, do enriquecimento de urânio, que eu acho que até não é uma tecnologia tão dominada no Brasil. Isso daí eu acho que é uma das coisas que viabiliza aqui no Brasil. Mas eu queria saber, no geral, todas essas coisas. Tá bom, perfeito. Vamos lá, a sua primeira... Eu vou responder a sua segunda pergunta, porque está na minha cabeça agora, e depois eu respondo a primeira, pode ser? Tá, beleza. Então, essa questão da usina ser resfriada, ela sim é resfriada com água do mar. A gente tem na UFRJ, inclusive, um laboratório, o LAASC, que ele é focado... Inclusive, um beijo para o professor Ademir, que é o responsável. Ele é encarregado de análises ambientais, tá bom? E existem muitas análises ambientais que comprovam o aumento é só de 1 grau e é numa distância menor de 1 quilômetro. Então, a gente tem muitos estudos que comprovam que isso foi uma melhora. A gente, inclusive, tem em Angra, não sei se você chegou a visitar quando você foi, um programa de proteção a tartarugas. Você visitou? Então, essas tartarugas elas só estão lá e só estão se procriando lá naquela área por causa do aumento dessa temperatura, e isso era um problema para as tartarugas naquela região. E a gente tem também em lugares, nos polos, né, que tenham algum teste com reatores ou que tenham usinas, a gente tem também a reprodução de leões marinhos, que era, né, que a específica estava em extinção. Então, a gente teve um aumento disso, então a nuclear acabou ajudando nessa parte. Quando você fala de questão de urânio, né, que a gente, claro, acaba trazendo, a gente chama de NORM. NORMs são materiais de ocorrências radioativas naturais, que eles estão presentes em qualquer lugar. Estão presentes no solo, estão presentes em vocês, estão presentes em mármore, estão presentes em alimentos, estão presentes em vários locais. E a gente... esse NORM, ele vem, sim, da extração do urânio, mas ele também vem na extração petrolífera, que você precisa para fazer plástico. Plástico que é utilizado em produção de usinas, muito em produção de usinas solares, né? E muito também na produção de eólicas. Então, a gente tem isso. E a gente também tem um problema que você não chegou a citar, mas eu gostaria até de deixar aqui, porque com a questão de armazenamento, né? As pessoas têm muito receio do armazenamento do combustível, né, rejeitos nucleares. Por quê? Porque muita gente tem medo que saia para o ambiente ou que contamine. A gente teve um acidente com contaminação por causa do SESI-137 em Goiânia. Então, isso, principalmente no Brasil, por causa desse acidente, é algo muito, né, fechado. Assim. As pessoas têm muito medo disso. E, no Brasil, é a única que realmente tem projetos que deixam dentro da própria usina. Então, tem uma área na usina e aquele material nunca vai sair da usina. Entendeu? E em outras, como, por exemplo, placas solares, você sabe para onde elas vão? Depois que elas são usadas? Porque elas são usadas por cerca de 25 anos. E depois a gente não sabe mais
para onde que ela vai. E a nuclear, não. A nuclear você pode usar por 80 anos e aumentar o tempo de vida, como já aconteceu com o Andreon. Então, a gente tem ali sempre, a gente sabe onde estão os rejeitos. Agora, o plástico. Por exemplo, pás eólicas, no geral, são enterradas. Quanto tempo isso vai demorar para se deteriorar? Essas são perguntas que as outras energias limpas não recebem. E que a nuclear, sim. Então, se a gente for botar no lápis, né, tudo isso, a gente vai ficar anos e anos até descobrir realmente qual que vale mais a pena. Eu vi que tinham outras perguntas, encerrou o tempo, então vocês podem me questionar, e eu respondo a sua outra pergunta também agora. Pode só ficar aqui no cantinho que eu respondo. Obrigada, gente, pela atenção.